Bom dia, meus amores! Olha quem está aqui novamente, professora Andressa. Está aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa com essa minha turminha do primeiro ano, que é uma turminha nota 10. Espero ter vocês aqui comigo, participando, se empolgando e se divertindo nessa aula de língua portuguesa que é maravilhosa, tá bom? Espero contar com a ajuda e a colaboração de vocês para que ela seja uma aula bem legal. Então, vamos juntos começar a nossa aula? Vamos lá! Hoje, sobre o que nós vamos falar, tia Andressa? Nós vamos hoje continuar falando do gênero textual da semana, que são os poemas. E hoje nós vamos também trabalhar a produção escrita, as produções, tá certo? Nós estamos quase finalizando a nossa semana de aula, então a gente tem que saber se de fato a gente conseguiu captar tudo que a tia Andressa, tudo que a sua tia aí da plataforma do WhatsApp passou para você, né? Que foi sobre o gênero poema. Então, para a gente saber se a gente conseguiu entender, a gente tem que produzir. Nada melhor do que produzir, não é mesmo? Então, isso nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Vamos lá para as nossas habilidades. Mas antes disso, a tia Andressa trouxe uma perguntinha para vocês. E aí, turminha, vocês estão preparados para iniciar mais uma aula de hoje? Tia Andressa espera que sim. Ó, a aula de hoje está recheada de coisas boas, de atividades, de brincadeiras, de muita animação, tá bom? Então, a tia Andressa espera contar com vocês. E ela trouxe uma frase muito importante que a gente tem que levar para a vida. A frase é o seguinte: estudar é o caminho para o sucesso. Siga em frente. Eu sei que às vezes é difícil acordar, né, de manhãzinha cedo, né, para assistir a aula da TV, mas eu tenho certeza que mais na frente isso vai ser recompensador para vocês. Vocês vão se transformar, em alunos brilhantes, em futuros médicos, advogados, professores. Entenderam? Então, bora continuar. Então, o que a gente vai aprender na nossa aula de hoje? Quais serão as nossas habilidades? Primeiro, nós vamos reconhecer o sentido de palavras ou expressões. E vamos escrever em colaboração com os colegas, olha aí, todo mundo junto, com a ajuda do professor e ou com certa autonomia, poema, histórias em versos e HQs, tirinhas. Considerando a situação comunicativa e o tema, o assunto do texto. Vamos para a nossa agendinha do dia, como que nossa aula está dividida. Primeiro nós vamos para a nossa leitura deleite, depois nós vamos fazer a leitura e a compreensão do poema As Zebras Azar. Vocês lembram desse poema? Nós já trabalhamos ele. Nós vamos continuar trabalhando hoje. Vamos ver as características do gênero poema, conhecer o significado de palavras e expressões. Vamos fazer uma produção de frase, uma produção de poema. Vamos lá para a nossa leitura deleite. Mas antes da nossa leitura deleite, a tia trouxe algumas perguntinhas para vocês. Primeira perguntinha que a tia trouxe para vocês foi: quantos de nós não queríamos estar em sala de aula nesse horário? A tia Andressa adoraria estar com a turminha dela nesse horário, fazendo a acolhida, cantando, estudando. Mas a gente sabe que, infelizmente, ainda não está sendo possível. Quem aqui não está com saudade de abraçar os coleguinhas e a professora? A tia Andressa está morrendo de saudade dos alunos dela. Esse ano, infelizmente, a gente ainda não pôde se abraçar, mas eu tenho certeza que logo, logo a gente fará isso. E eu tenho certeza que vocês aí de casa também estão com muitas saudades da turminha de vocês, do professor, da professora de vocês e com vontade de abraçar, né? Porque a gente ama, abraço. E vocês sabem por que isso não está sendo possível nesse momento? Vocês sabem por que a gente está estudando de casa? Eu acredito que todo mundo sabe. E por que a tia Andressa trouxe essas perguntinhas para vocês antes da nossa leitura? Porque hoje a tia trouxe um poema para a gente ler.
E o poema vai falar justamente sobre isso, sobre o porquê que nós estamos em casa, porquê que nós estamos assistindo aula aqui pela TV e não em sala de aula. Então, eu gostaria que vocês ouvissem o poema com bastante atenção, entendessem e, junto com a tia, fizessem um esforço para a gente rezar para que isso tudo passe logo, tá bom? Vamos lá para a leitura do poema. O poema chama-se Coronavírus. 31 de dezembro de 2019, quando tudo começou. Momento em que o Covid-19 de surpresa nos pegou. Começou bem lá na China, apavorou o brasileiro. Tem tirado muitas vidas, espalhou-se no mundo inteiro. Sintomas semelhantes aos da gripe, o novo coronavírus tem. Então, vamos nos prevenir para que ele não mate mais ninguém. O vírus tem capas de gordura, protegendo o micro-organismo no ambiente. O sabão rompe essa estrutura, acabando com esse corona inconveniente. Usar álcool em gel 70% é relevante, pois ele contém a quantidade exata de água, desidratando o organismo conflitante. Entretanto, lavar as mãos com água e sabão é muito mais importante. Mas tome cuidado, há pessoas oportunistas nesse mundo, vendendo álcool em gel falsificado. Esteja atento para não ser enganado. Por isso, bora se prevenir. Lave as mãos, use máscara, evite aglomeração, para nos hospitais combater a alta ocupação. Vamos em casa ficar, com todos os cuidados, amor demonstrar. Hoje, não abraçar não é falta de amor, porém é com empatia o amor ao próximo praticar. Então, vocês conseguiram ver por que nós não estamos indo para as nossas escolas? Então, meus amores, se cuidem, fiquem em casa, protejam-se, protejam o papai, a mamãe, a titia, a vovó, para que logo, logo a gente possa voltar para a nossa normalidade, tá certo? Então, vamos continuar estudando esse poeminha agora. Vocês lembram que nós estudamos ele na nossa última aula? Vamos reler ele junto com a tia Andressa? A zebra Zazá. Zazá é a zebrinha que mora no zoológico. Ela é toda listradinha. Se é bonita, é lógico. Ela não é brava. O Zico é o zelador que cuida da Zazá com carinho e amor. Vamos relembrar um pouquinho. Nós vimos na última aula que esse poema, ele fala de uma zebra. O nome dela é a Zazá. Tem versos no poema? Tem. Ele é dividido em estrofes e ele é dividido em versos. Vocês lembram que a tia Andressa falou na última aula a quantidade de versos? Conseguem relembrar quantos são? Muito bem, ó, só contar. Cada linha é um verso. Então, eu tenho 8 versos. Quantas estrofes eu tenho? 2. Conjunto de versos são as estrofes. Então, eu tenho 2 estrofes e 8 versos. Possui rimas o meu poema? Possui. Então, ó, relembramos um pouquinho. Hoje, a tia trouxe uma interpretação para a gente fazer bem rapidinho sobre este poema. Vamos lá. O poema fala de quê, gente? Isso, meus amores, ela fala de uma zebra, da zebra Zazá, né? Então, fala de uma zebra. Qual era o nome da zebra? A tia acabou de falar. Zazá era o nome da zebra. Zazá é a zebrinha. Então, o nome da zebra é Zazá. Meus parabéns. No poema, existe alguma palavra que você não sabe o significado dela? Existe? Pode ser que alguns alunos acham que não. Mas a tia destacou para vocês uma palavra que ela acha que para ela, o significado dela é um pouco difícil. Por exemplo, a tia identificou para vocês aqui a palavra brava. Por quê? Porque a palavra brava ela pode ter vários significados, mas aqui dentro do texto
Qual o significado dessa palavra? Vamos ver aqui, de novo o poema, para a gente descobrir qual é o significado dela. Zazá é a zebrinha que mora no zoológico. Ela é toda de listradinha, se é bonita, é lógico. Ela não é brava. Isso quer dizer o quê? Essa palavra brava quer dizer o quê? Que ela não é muito bem, ó, que ela não é uma pessoa que se irrita com facilidade, que ela é mansa, né? Que ela é calma, ó. Ela não é brava. Então, ou seja, ela é calma. O Zico é o zelador que cuida da Zazá com carinho e amor. A tia trouxe um outro poema para a gente comparar, porque dentro dele vai ter palavras que a tia Andressa vai querer que vocês me digam o significado dela. No poema da Zazá, a gente viu brava, mas aqui vai ter palavras ou expressões que a tia Andressa não sabe o significado e ela quer que vocês aí de casa me ajudem a descobrir. Vocês vão fazer isso? Pois vamos lá. Diz assim, Minha Escola, um poema de Jane Emirene. Quando eu vou para minha escola, tenho muito o que aprender. Pulo, brinco, faço arte, mas também quero aprender. Meus amigos lá da sala são pequenos como eu. Dão risadas, são alegres, são bacanas. E os seus? De cara aqui, que palavra, que expressão você aí de casa não sabe o significado? Tem alguma? A tia destacou uma, que ela ainda não sabe o significado, que é a expressão faço arte. O que é esse faço arte? Vocês sabem? E ela também destacou uma outra, são bacanas. Vamos rever o poema para ver se a gente consegue entender o que é essa expressão. Quando eu vou para minha escola, tenho muito o que aprender. Pulo, brinco, faço arte. A tia Andressa tinha muitos coleguinhas, muitos, em sala de aula que adoravam fazer arte. O que será essa expressão fazer arte? Diga aí para a tia. Muito bem. Ah, tia, é porque eu brincava em hora que não era para brincar, falava em hora que não era para falar, né? Fazia umas coisinhas que não pode em sala de aula. Então, isso é fazer arte, né? Fazer coisas em horários que não era para fazer. Muito bem. Já disseram para ti o significado de faço arte. Vamos descobrir agora o significado da outra expressão que a tia marcou. Mas também quero aprender. Meus amigos lá da sala são pequenos como eu. Dão risadas, são alegres, são bacanas. E os seus? A expressão são bacanas quer dizer que os coleguinhas são o quê? Isso! Muito bem, são legais, são gente boa, muito bem. Então, são bacanas é isso, né? São coleguinhas legais, são coleguinhas alegres, são coleguinhas que, ó, só fazem coisas boas. Então, ó, ótimo, vocês estão de parabéns. Então, como a tia perguntou, vocês já responderam, né? Qual o significado da expressão faço arte e são bacanas? Vocês me disseram que faço arte é quando eu faço algo que eu não deveria fazer, quando eu faço algo que a tia não gosta, quando eu apronto, né? Em sala de aula. Então, eu faço arte, eu apronto em sala de aula. Mas a tia Andressa tem certeza que vocês, quando voltarem para as salas de aula novamente, não vão mais fazer isso, né? Porque a gente vai ter muita coisa para fazer. Então, não dá tempo de fazer arte, não é mesmo? E vocês também me disseram que são bacanas, são aqueles coleguinhas legais. Por exemplo, agora em casa tem, ó, muitos coleguinhas bacanas assistindo a aula da tia Andressa. Então, isso é ser bacana. Muito bem, meus amores. Agora, a tia Andressa trouxe 2 textos para a gente ver. Um vocês já conhecem, que é o da Zebra Zazá. E o outro, a tia trouxe para a gente comparar, tá bom? A tia quer que vocês me digam se esses 2 textos abaixo são poemas.
poemas. Vamos ver. O primeiro você já sabe, né? Que é o das zebras azar. O segundo, a tia Andressa vai ler, e aí você vai observar a leitura, vai observar as informações e vai me dizer se ele de fato é um poema, tá certo? Se ele não for um poema, você vai ter que me dizer o que ele é, tá bom? Bora lá. Diz assim, no outro texto. Respeitável público, o espetáculo vai começar. Arthur, um aninho. Dia 4 de abril, às 16 horas. Rua Acre, 62 Araras. Este é o texto que a tia trouxe para vocês, diferente. Vocês já viram esse aqui, o das zebras azar, e agora a tia leu esse. A pergunta da tia é: os dois textos abaixo são poemas? Vamos descobrir se eles são poemas? Nós vamos descobrir de que forma, tia? Comparando os dois textos, não é? A gente vai ver as características do texto azazá e daquele outro que a tia colocou o nome de convite e você vai me dizer se os dois textos, eles são ou não poemas. A primeira coisa que a tia quer que você me diga é o tema do texto As Zebras Azar. O tema do primeiro texto, ele fala de quê? Digam aí pra tia. Muito bem, fala de uma zebrinha que morava num zoológico, né? Fala de uma zebra, tia, que morava num zoológico. E o segundo texto fala de quê? Ah, tia, um convite. Tá convidando. Tá convidando para quê? Para um aniversário. Muito bem. Então a gente já viu o tema. Viu que o primeiro fala de uma zebra que morava no zoológico e o segundo texto está convidando para uma festa de aniversário. O objetivo do primeiro texto. O objetivo do texto, As Zebrinhas Azar, é o quê? Sensibilizar o leitor, emocionar, entreter, despertar um sentimento, né? No texto das Zebrinhas Azar, a gente viu que a zebra ela é muito amada no zoológico, né? Porque ela é uma zebra mansa, uma zebra calma, que transmite muito amor. E já o segundo texto, vocês lembram qual era o objetivo dele? Exatamente, fazer um convite, convidar para um evento, né? Que no caso era um aniversário. Ok, então descobrimos tema, descobrimos objetivos. Primeiro texto. Tem versos? Tem? Muito bem, tem sim, tia Andressa. A gente trabalhou ele ontem, trabalhou hoje. Não é possível que não tenha verso. Tem verso. O segundo texto, tem versos? Vocês viram? Não, não tem versos. Então, a gente já sabe que o primeiro tem verso e que o segundo não tem. Tem estrofes, crianças, no primeiro? Tem, sim. E no segundo? Se não tem verso, tia Andressa, vai ter estrofe? Não, né? Então, também não tem estrofe. Então, a gente já vê uma coisa diferente aí. O primeiro tem verso, o segundo não. O primeiro tem estrofe, o segundo não. Então, será que esses dois textos são de fato poemas, crianças? Vamos lá. Possui rimas. No primeiro texto, possui rimas. A gente trabalhou as rimas. No segundo texto, possui rimas? Não. Então, peraí, tem algo diferente. Não tem verso, não tem estrofe, não tem rima. Será que é um poema? Bora descobrir. Tem ritmo, sonoridade, repetição? No primeiro a gente viu, né? Se tem rima, então tem ritmo, tem sonoridade, né? E o segundo, tem crianças? Não tem, tia Andressa. Então, será? O que texto é esse? É um poema? Será se existem poemas sem versos, sem estrofes, sem rimas e sem ritmo e sonoridade? Esse texto é um poema? Será? A tia colocou os dois aqui. A gente sabe que o primeiro é. E o segundo? Que gênero textual é esse? Digam aí pra tia. Primeiro é o poema. E o segundo é um convite. Muito bem, meus amores. Então, os dois textos não são poemas.
O primeiro é um poema e o segundo é convite. E a gente sabe que a finalidade do poema é totalmente diferente da finalidade de um convite. O convite, a função, a finalidade é convidar para um evento. No convite, eu não tenho versos, eu não tenho rimas. O convite, na maioria das vezes, ele é um texto mais curto, porque a finalidade dele é convidar. Então, você não pode colocar algo extenso. No convite, não pode faltar algumas coisas como endereço, horário, data, né? E a gente sabe que no poema a gente não viu nada disso. Muito pelo contrário, o poema ele é um texto que a finalidade dele é sensibilizar. Então, um pouco diferente desse, né? Então, a tia trouxe esses dois textos para vocês verem a diferença, tá bom? Então, vamos continuar. Durante essa semana, nós trabalhamos textos falando sobre animais, não foi? Nós trabalhamos 2 textos falando sobre a zebra. Segunda e terça, nós trabalhamos um e hoje, quarta e quinta, nós trabalhamos um outro. Agora, que tal nós produzirmos um texto falando sobre um animal? A tia trouxe 2 animais aqui. A tia quer que vocês ajudem a tia a escolher. A tia trouxe um gatinho e trouxe um cachorro. Vocês querem um poema sobre o gato ou sobre o cachorro? Alguns coleguinhas querem sobre o gato, já outros querem sobre o cachorro. Como a tia sabia que isso ia acontecer, nós vamos fazer um poema sobre os 2 animais, tá certo? A tia Andressa trouxe o poema, só que ela trouxe o poema todo incompleto. E aí vocês vão ajudar a tia Andressa a completar este poema com essas palavrinhas que estão aí, ó. Abanar, osso, novelo, mansinho, cestinho e brincar, certo? O poema da tia Andressa chama-se Animais de Estimação. Minha primeira estrofe vai falar do gato, tá bom? E a segunda estrofe, a tia Andressa vai falar sobre o cachorro, tá bom? Aqui nós temos características, nós temos coisas de gato e nós temos coisas sobre o cachorro. Por exemplo, osso. Gato gosta de osso? Não gosta. Quem gosta é o cachorro. Então, ó, já peguem aí. O osso, ele não pode vir na estrofe que fala do gato. Novelo. Cachorro gosta de novelo? Novelo é aquele bolo de lã que a avó gosta de fazer, um crochê. Então, aquilo ali é o novelo. Cachorro gosta? Não, né? Quem gosta é o gato. Então, novelo não pode vir na estrofe que vai falar do cachorro. Tá certo? Outra coisa. Meu poema, o nosso poema, tá bom? Que é meu e de vocês, que vocês vão me ajudar. Ele vai ter rimas. Se ele vai ter rimas, eu vou ter que completar com palavras com terminações parecidas. Tá bom? Vamos ver se a gente vai conseguir? Bora lá! Eu vou começar a ler e aí vocês vão me ajudar para a gente poder completar. Diz assim, ó, animais de estimação. Eu queria ser um gato que fosse... Eu queria ser um gato que fosse abanar? Não, né? Eu queria ser um gato que fosse osso? Também não. Eu queria ser um gato que fosse novelo? Não combina, tia. Eu queria ser um gato que fosse mansinho? Pode ser, vamos ver se tem outra. Eu queria ser um gato que fosse cestinho? Não, né? Eu queria ser um gato que fosse brincar? Então, qual é a palavra que combina aqui? Mansinho, ó. Tia Andressa está usando a letra cursiva para poder completar o poema, tá bom? Porque a gente já tem que se habituar a utilizar essa letra. Então, eu queria ser um gato que fosse mansinho. Risca mansinho que a gente já usou. Vamos para o terceiro verso. Brincava com um... Opa! O gato gosta de brincar com o quê? Com o novelo. Olha aí! Então, risca novelo. Vamos ler para ver como é que tá ficando? Eu queria ser um gato que fosse mansinho. Brincava com o novelo e dormia num... Algo que rime com mansinho aí, gente.
que é que rima com mansinho? Abanar, osso, cestinho ou brincar? Muito bem, ó, os coleguinhas estão de parabéns, responderam de primeira. Então, o que rima com mansinho é cestinho. Então, risca cestinho. Já usei 3 palavras. Vamos agora para a nossa próxima estrofe. Eu queria ser um cachorro de cauda a... O que a gente faz com a cauda? A gente abana, osso ou brincar? O cachorro faz o que com a cauda? Abana. Então, de cauda a abanar. Muito bem. Risca abanar porque a gente já usou. Guardava o osso ou guardava o brincar? Guardava o osso. Então, coloca aqui o osso e risca lá. E sobrou o quê? Ia brincar. Sobrou brincar. Muito bem. Então, vamos ler nosso poema juntos para a gente ver como é que ficou? Animais de estimação. Eu queria ser um gato que fosse mansinho. Brincava com um novelo e dormia num cestinho. Eu queria ser um cachorro de cauda a abanar. Guardava o osso e ia brincar. Muito bem, meus amores, vocês estão de parabéns. Participaram, a tia gostou que vocês participaram da aula, fizeram um poema junto com a tia, porque sozinha ela não iria conseguir fazer esse poema. Então, vamos ver o que foi que nós aprendemos hoje na nossa aula. Primeiro, aprendemos a reconhecer o sentido de palavras e expressões nos textos. Aprendemos também a comparar as características do poema com outros textos. Isso a gente fez, vocês fizeram muito bem. A gente viu o convite, né? E fizemos uma produção de frase e poema em letra cursiva. Isso também vocês fizeram muito bem. E a tia trouxe para finalizar a nossa aula uma frase que diz assim, ó, que o dia seja leve, que a tristeza seja breve e que a gente possa ser feliz. A tia Andressa quer desejar para vocês um excelente dia, fim de dia, tá bom? Para vocês, um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa, se protejam. E na próxima aula a gente volta com muito mais alegria, muita diversão. Eu espero contar com vocês e tenham todos um ótimo dia. Até mais!